Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu te convido a vir comigo meditar a palavra do Senhor nosso Deus, que se encontra no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3 a seguir. E nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Jonas, porém, levantou-se a fim de fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, onde achou um navio que ia para Tarsis. Pagou sua passagem e embarcou nele, a fim de ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O Senhor, contudo, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar a carga do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, descera ao porão, onde se deitou e dormia um profundo sono. O mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: Como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não pereçamos. Então disseram cada um ao seu companheiro: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte saiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és? Respondeu-lhe ele: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: O que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque lhes tinha contado. Disseram-lhe: Que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se agitava cada vez mais. Ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar se ia embravecendo cada vez mais contra ele. Então clamaram ao Senhor: Ó Senhor, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor, com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. O Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a meditação da palavra do Senhor nosso Deus, que fala que Jonas resolveu fugir da presença de Deus, pegou a passagem, tomou ali um navio e foi ao mar. Mas quando ele estava lá, começou a tempestade a açoitar o navio. Ele desceu para o porão, foi dormir de boa, e a tempestade açoitando o navio. Até que os marinheiros ficaram apavorados e começaram a procurar o que era a causa de toda aquela tempestade e de toda aquela catástrofe. Encontraram ali Jonas, lançaram sorte, a sorte caiu em Jonas e ele declarou realmente o que ele estava fazendo, fugindo de Deus. Né? E eles jogaram Jonas no mar e o mar se aquietou. Eu quero meditar piloto e marinheiros a bordo. Ver quanto que esses marinheiros, eles lutaram durante essa grande tempestade. Eles remaram, eles se esforçaram
mas nada adiantou até que Jonas foi lançado na água. Piloto no dicionário português é substantivo masculino, aquele que dirige qualquer embarcação ou aeronave, aquele que pilota navio mercante, como oficial de náutica ou como prático de porto, subordinado ao comandante. Outro significado de piloto: arrais, comandante, condutor, jockey, motorista, nauta, navegador, patrão, piloteiro, prático, timoneiro, administrador, chefe, diretor, dirigente, gerente, guia, mentor, orientador, palinuro. Marinheiro no dicionário português, substantivo masculino, homem que navega por profissão, seja qual for o seu posto ou função. Posto de hierarquia na marinha entre grumete e cabo. Marinheiro, aquele que pertence ou serve à marinha. Indivíduo que profissionalmente dirige uma embarcação. Aquele que trabalha a bordo. Então, trabalha no navio, dentro do navio, é um marinheiro. Vamos então começar a meditar a palavra de Deus, e eu creio que Deus vai falar conosco, porque Deus é aquele que tem poder de falar conosco, né? Deus é aquele que tem poder de fazer maravilhas nas nossas vidas. Gênesis, capítulo 7, versículo 1 a 7. Depois disso, o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque é justo diante de mim, nesta geração. De todos os animais limpos, levará contigo 7, e 7, o macho e a sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves do céu, 7, e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida, semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Exterminarei da face da terra todos os seres que fiz. E Noé fez conforme tudo o que o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Entrou Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos na arca, por causa das águas do dilúvio. Então a palavra de Deus fala a respeito de Noé. Noé, ele recebeu a ordem do Senhor para construir a arca, né? Aquele grande navio, aquela arca enorme, aquela balsa enorme, para que coubessem os animais, para que quando acontecesse o dilúvio, pudesse preservar em vida aqueles animais. Também Noé com a sua família. Ele foi o primeiro a inventar, ele construiu aí a arca. Nesse tempo nem chuva não tinha, era somente o orvalho que descia do céu e regava a terra. Mas Noé creu na palavra do Senhor e construiu essa grande barca, né? Essa grande arca, esse navio enorme. Imagine, né? Como que as pessoas zombaram dele, porque naquele tempo não existia como que iria flutuar essa arca, sendo que não existia chuva desse jeito que ele estava falando, para transbordar e fazer uma arca desse tamanho poder flutuar e navegar. Mas Noé, ele acreditou e ele fez o que o Senhor mandou, e ele conservou com vida, né? Tanto ele como os animais. Então, Noé foi o primeiro a fabricar a grande arca. Antes mesmo ainda de ser fabricado os grandes navios, né? Noé recebeu do Senhor, diretamente de Deus, para ele ser o construtor da grande arca. E todos aqueles que entraram na arca sobreviveram, e os que não estavam dentro da arca morreram.
Então nós sabemos que a arca da salvação é Jesus Cristo, né? Todos aqueles que entrarem por este caminho, que entrarem na arca e permanecer dentro dessa embarcação, vão ser salvos. Porque do lado de fora é a destruição. Do lado de fora é a ira de Deus. Do lado de fora é, como se diz, a perdição. Mas a porta da graça ainda está aberta, né? Está aberta ainda a entrada para poder entrar dentro desse grande navio, né? Poder entrar dentro dessa barca, que é Cristo Jesus. Nós temos que crer, irmão. Noé, ele creu e foi salvo ele e toda a sua família. Se nós cremos e entrarmos de cabeça no Evangelho de Cristo, nós seremos salvos, né? Pela fé em Cristo Jesus. 2 Samuel, capítulo 19, versículo 16 a 18. Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi, com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, 15 filhos e seus 20 servos com ele. Desceram apressadamente ao Jordão, onde estava o rei, e atravessaram o rio para ajudar a família do rei na travessia e fazer o que aprovesse a ele. Então Simei, filho de Gera, prostrou diante do rei. Então Simei prostrou diante dele pedindo perdão. Mas eles vieram ao encontro do rei Davi, para juntos eles atravessarem o rio, ajudar ao rei Davi a atravessar aquele rio com toda a sua família. Então, a travessia do mar. Sabia que nós estamos no mar desta vida? Estamos nessa travessia. E Deus, ele levanta pessoas para nos ajudar. Existem aquelas pessoas que servem de enguiço na nossa vida, né? Que vêm somente para atrapalhar. E existe também aqueles que são bênçãos de Deus na nossa vida, que vêm para nos ajudar. Quando Davi estava em apuro, ele recebeu ali, né? Como que se diz? Simei se apressou com aqueles benjamitas e vieram a encontrar a Davi. Então, Deus manda ao nosso encontro aqueles que são para nos ajudar nessa travessia. Nós necessitamos, sim, um dos outros. Porque, muitas das vezes, irmãos, nós não temos aquela experiência. Muitas vezes nós não temos aquela, como se diz, capacidade de fazer só. E precisamos que alguém nos ajude, que alguém nos oriente, que alguém nos dê uma palavra, que alguém esteja conosco, seja um ombro amigo, um braço estendido, uma mão de apoio. Quantos que muitas das vezes estão cruzando o mar sem apoio de ninguém, sem ajuda de ninguém, sem ninguém para estar do seu lado. E é muito difícil isso. Porque hoje em dia nós vemos, irmãos, que as pessoas querem ser assim, cada um por si, cada um quer ter a sua própria vida e pouco se importa com os outros. Mas existem aqueles que se preocupam com os outros, que também têm que atravessar o mar. De que maneira? Muitas vezes a pessoa se encontra debilitado, fraco, muitas vezes a pessoa se encontra abatido e precisa de uma ajuda, Porque muitas das vezes a pessoa já está cansado de caminhar só, de lutar sozinho. Como é difícil a pessoa lutar sozinho, não ter parceria, não ter amizades, não ter pessoas, não ter ninguém que ele possa esperar, que ele possa contar com uma ajuda. E a palavra de Deus fala que vieram pessoas para apoiarem a Davi. Como que hoje em dia está difícil o apoio? Pessoas para nos apoiar. Pessoas para vibrar com uma desgraça do outro, encontra bastante. Mas pessoa para dar o apoio, para dar um ombro amigo, para estender as mãos, hoje em dia são poucos.
E na travessia deste rio, nós precisamos, principalmente de Deus, principalmente do Espírito Santo, que Ele sempre está conosco. Quando nos falta alguém para nos ajudar, quando falta alguém para estar conosco, para pegar na nossa mão e dizer, venha, eu estou contigo, nós sabemos que nós temos de Deus essa companhia e essa proteção. 2 Crônica, capítulo 8, versículo 17 e 18. Então foi Salomão a Ezion, Geber e a Elote, a praia do mar, na terra de Edom. Irão enviou-lhe navios comandados por seus oficiais, que eram marinheiros experimentados. Estes foram a Ofir com os servos de Salomão, e de lá trouxeram 450 talentos de ouro. Então a palavra de Deus fala que quando Salomão chegou a Ezion, Geber e a Elote, a praia do mar, na terra de Edom, Irão enviou até ele navios comandados por oficiais e por marinheiros experimentados. Né? Já viu aquele ditado que fala assim, marinheiro de primeira viagem? Sempre é aquela pessoa que faz tudo atravessado porque não tem experiência. Né? Não tem experiência, então faz tudo errado. Eles falam que é marinheiro da primeira viagem. Mas aqui Irão mandou até Salomão marinheiros experimentados e comandantes oficiais. Quer dizer, pessoas que entendiam da embarcação, pessoas que entendiam da navegação, pessoas que entendiam do mar, né? Entendiam do mar, para que trouxessem até Salomão ouro de Ofir, 450 talentos de ouro de Ofir. Então, muito ouro, trouxeram para Salomão. Irão mandou que trouxesse a Salomão, sobre o encargo de marinheiros e comandantes oficiais experimentados, homens que realmente entendiam do mar, entendia do mar, homens que sabiam pilotar, que sabiam remar, que sabiam, que coisa linda, irmãos, quando a pessoa tem experiência. E experiência é algo que nós adquirimos fazendo. Ninguém nasce com experiência. Quem que nasce com experiência? Não nasce com experiência. Nasce não sabendo. Mas conforme vai fazendo, vai aprendendo a fazer. E esses homens eram habilitados porque eles sabiam, eles entendiam, eles sabiam o que eles estavam fazendo. Então, no começo, é tudo difícil. No começo a pessoa erra, no começo a pessoa fica sem entender nada. No começo a pessoa perde até mesmo a paciência. Pessoas que andam no alto mar, no começo dá até ânsia de vômito, de tanto balançar o navio, de tanto balançar. No começo a dificuldade, o medo, o pavor, a tensão. Mas depois, conforme ele vai navegando, ele vai pegando experiência. Assim é a nossa vida também. Quando as lutas e as dificuldades chegam, nós ficamos perdidos no mar. Muitas das vezes sem saber o rumo, a direção, a rota, sem saber o que caminho tomar, o que fazer. Mas conforme nós vamos passando as nossas experiências, nós vamos tendo mais uma capacidade a mais, porque nós vamos aprendendo com Deus. É muitas das vezes nos erros que nós aprendemos, é muitas das vezes na dificuldade que nós aprendemos. Então, Deus nos proporciona uma maneira que até mesmo nas grandes lutas e batalhas que nós temos, sempre nós estamos aprendendo algo. E esses marinheiros, eles eram espetaculares,
porque eles eram experimentados, eles já entendiam, eles já conheciam, eles já sabiam o que era o mar, já sabiam o que eram as tempestades, já sabiam tudo o que poderiam acontecer, eles já estavam habilitados para esta função. Então, são as experiências que nós adquirimos ao longo desta trajetória da nossa vida, nessa embarcação, né, que nós estamos no caminho de Cristo, seguindo a Jesus, no mar desta vida, né? Mas nós estamos aí lutando e aprendendo. E o Senhor vai capacitando, porque a capacidade vem dele. De repente você está sendo experimentado por Deus, para Deus te dar essa capacitação, para você ser mais entendido, para você ter mais sabedoria, para você ter mais conhecimento. Então eu não sei em que setor, em que área da sua vida você está sendo provado e modelado por Deus, mas você vai sair um bom marinheiro, ou até mesmo um piloto, porque Deus é aquele que tem poder de te capacitar e te dar a estratégia certa para você poder manusear e fazer as coisas como tem que ser, né? Porque não se deixa vencer pelo medo, porque se a pessoa deixa o medo tomar conta de si, ele não vai querer fazer nada, porque ele vai ter medo de tudo. Imagine um marinheiro na primeira viagem dele, ai que medo, eu não sei como vou fazer, e se afundar, ai se vier tempestade, ai se acontecer isso, ai se eu não souber como agir, ai meu Deus do céu. Então, em tudo nessa vida, irmãos, a nossa confiança tem que estar no Senhor, saber que Ele é o piloto, né? Ele é que está na direção e Ele vai nos dar graça para nós poder vencer toda a embarcação, nós poder vencer todo o perigo dessa trajetória, dessa cruzada deste mar. Amém? 2 Crônica, capítulo 9, versículo 10. Também os servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Houve a embarcação que trouxe os 450 talentos de ouro. E houve a embarcação que trouxe madeira, sândalo e pedras preciosas. Então, eles faziam a travessia do mar, levando um carregamento, né, de madeira, de sândalos, de pedras preciosas, tudo para a construção do templo, para Salomão, e era um ofício que eles tinham que fazer, cruzar o mar com todos aqueles preparativos para a construção do templo. Então, existe um ofício, né? Existe um mandado. Eles receberam ordem do rei Irão para cruzar o mar e levar até Salomão madeira, sândalo, né? Madeira de sândalo e pedras preciosas. E eles tiveram que atravessar o mar para levar do outro lado para Salomão. Então, muitas das vezes, nós temos que ir, né? O Senhor fala assim, cruza o mar, passa do lado de lá, vai para o lado de lá, porque muitas das vezes uma pessoa quer ficar aonde ele quer, que nem Jonas, né? Jonas, ele não queria ir para Nínive. O pensamento dele era Tarsis ou qualquer outro lugar. Mas quem que era Jonas para escolher? Era Deus que ordenava a vida dele e Deus que ia fazer como ele quis. E assim também somos nós. Eu não saio daqui, nem que me mate, eu não vou sair dessa cidade. Eu não saio daqui, eu não vou. Mas se Deus está no comando e Ele manda, quem somos nós para não obedecermos? Se Deus quer fazer, Ele vai fazer. Os marinheiros apenas obedeceram a ordem que foi lhe dada e levaram o carregamento de madeiras, de sândalo e de pedras preciosas até o rei Salomão. 2 Crônica 9, 21. Tinha o rei navios que iam a Tarsis com os servos de Irão, de 3 em 3 anos. Os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Então Salomão também tinha navios.
De 3 em 3 anos, navios iam até Tarsis, trazer de lá para Jerusalém, até Salomão, ouro, prata, marfim, macaco, pavões. Então, existia uma, como que se diz, uma aliança, e de lá trazia para cá, e daqui levava para lá. Então, Deus, ele tem as suas maneiras de agir. Salomão necessitava que trouxesse lá de Tiro, do rei de Irão, como diz a palavra do Senhor, o rei Irão, que trouxesse. E Salomão, ele mesmo teve navios, né? Comprou navios para que fizessem as idas e voltas de 3 em 3 anos. E existiam os marinheiros que trabalhavam, que estavam ali à disposição de levar, de trazer, de ir, de vir. Então, Deus, ele capacita. Deus, ele conta comigo, com você. Cada um, Senhor, tem um chamado na sua vida. O chamado que é para mim não é para você. O chamado que é para você não é para mim. Mas existe um lugar em que Deus quer te usar. Existe uma área que Deus quer te colocar. Para isso o Senhor capacita. E Salomão, de 3 em 3 anos, vinha esses navios trazendo. Por quê? Eles precisavam ter as suas necessidades supridas. E precisava vir de outro lugar. Então todos necessitamos, irmãos. Muitas vezes a pessoa quer viver numa ilha isolado, como quem não precisa de ninguém. Eu não necessito de ninguém. Eu sou dono do meu nariz, eu faço como quero. Mas até mesmo Salomão, em toda a sua glória, ele precisou enviar navios para trazer riqueza lá de fora, para dentro de Israel. Trazer algo que tinha muito lá nas terras de Irão. Então, nós devemos compreender, irmãos, que não temos tudo, que sempre necessitamos de algo. E sempre existe algo que venha nos completar. Porque a palavra de Deus fala que Salomão abençoava o rei Irão, pagava para ele, mas ele mandava de lá para cá. Então, existia uma negociação, né? Existia ali um compromisso entre um e o outro, que um ajudava o outro e se beneficiava. Então, não queira ser você o dono de tudo e achar que sozinho você pode, porque nós sempre precisamos contar com alguém. Às vezes aquilo que falta, outro completa. Ou aquilo que é de necessidade, nós podemos trazer até nós. Ou levar até o outro. Porque é assim. Salomão, ele precisava, ele tinha necessidade de fazer e construir ali o templo do Senhor da melhor maneira possível. E ele queria as coisas nos mínimos detalhes, então tinha que trazer navios carregados. Deus, ele tem poder de mandar para você carregamento de bênção, de vitória, de prosperidade, de providência. Mas você tem que saber que sozinho você não pode. Que você necessita dos outros, que você precisa das pessoas. Nunca queira ser exaltado e achar que sozinho você pode tudo. Porque Salomão poderia pensar assim, por ele ser o homem tão sábio. Mas ele precisou de serviço. Ele precisou de pessoas que trabalhassem.
Ele precisou de marinheiros que atravessassem o mar e que levassem as cargas. Eu convido você a unir as mãos e a trabalharmos juntos em prol do reino de Deus. A usar todo o talento que Deus tem nos dado em prol da causa de Cristo. Em fazer a obra do Senhor nosso Deus. Porque cada um Deus vai usar da maneira que ele recebeu do Senhor. Mas se nós unirmos a nossa fé em Cristo e ganharmos as almas para Jesus, a navegação vai encher os navios, as embarcações, e vão ter muitos marinheiros, porque o Senhor é aquele que faz prosperar o seu povo, e a bênção do Senhor é sobre nós. E a Bíblia fala assim, ó, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. A união não é obrigada a você a fazer o mesmo que o outro faz, ou ser da mesma denominação que o outro, mas também não atrapalhar, não impedir, dar as mãos e ajudar a progredir o reino de Deus, a fazer a obra de Deus, ir adiante, cruzar os mares, atravessar as fronteiras, porque Deus tem os seus marinheiros para usar, os seus pilotos que estão na frente das embarcações. 1 Reis, capítulo 9, versículo 26 e 27. Também o rei Salomão fez naus em Ezion, Geber, que está junto a Elate, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Mandou Irão com aquelas naus, os seus servos marinheiros, que conheciam o mar, com os servos de Salomão. Então Salomão mandou construir as naus, os navios, as embarcações. Construiu. Mas e agora, depois de construída? Tem que ter os pilotos, tem que ter os marinheiros. E aí? Aí a palavra de Deus fala que Salomão mandou de Irão com aquelas naus os seus servos. Cadê? Com aquelas naus os seus servos marinheiros que conheciam o mar. Então, precisava de alguém que conhecia o mar. Porque não é só entrar dentro do navio e falar, vamos cruzar o mar. Tem que ter conhecimento, irmãos. Por que é tão difícil as pessoas se humilhar e entender que eles têm que se submeter? Salomão, ele fez os navios, fez as naus, mas precisava de alguém para habilitar aqueles homens. Então, o que ele fez? Mandou Irão com aquelas naus, os seus servos marinheiros, que conheciam o mar, com os servos de Salomão. Então, quando os servos de Salomão foram usar os navios, aquelas naus fabricadas por Salomão, eles foram junto com os outros marinheiros do rei Irão, que conheciam bem o mar, que ia explicar, que ia passar toda a posição, que ia falar da sua experiência. Para aprender, tem que ser com quem tem experiência. Para aprender, tem que ser com alguém que vai te ensinar e vai dizer, olha, isso aqui é errado. Olha, isso aqui não se faz. Olha, isso aqui, se fizer, vai afundar. Olha, isso aqui, se fizer, né, vai dar prejuízo. Então, tem que ter ouvidos atentos para poder ouvir. E a Bíblia fala assim, que bem-aventurado é aquele que ouve a voz do Espírito de Deus, né? O que diz o Espírito às igrejas de Deus. Bem-aventurado é aquele que dá ouvido. Porque tem pessoa que fala, não, eu sei, não preciso que ninguém me ensina. Ah, eu sei. Ah, eu já tenho a Bíblia aqui, eu já conheço tudo. Então, aqueles homens que iam ser habilitados de Salomão, precisou dos marinheiros, dos oficiais de Irão, que iam mostrar a ruta, que iam mostrar
como era em alto mar, como eram os procedimentos, como que se fazia na embarcação, a bordo do mar, né? No navio ali, como que eles iam proceder. Então tem pessoa que ele fala assim, eu não vou me abaixar para fulano, eu não vou pedir explicação, eu não vou perguntar como que é, porque senão vai ser vergonha para mim. Não é vergonha. Vergonha é não querer aprender, né? Mas perguntar e dizer, eu não sei, eu quero aprender, eu tenho vontade, eu tenho desejo de aprender, é muito lindo. E existem pessoas experientes, que têm experiência para contar e que pode te ensinar muitas coisas. Antigamente as pessoas davam muito ouvido à voz dos mais velhos, dos anciões. Hoje as pessoas muitas vezes não querem dar crédito àquelas pessoas mais idosas. Mas é muito maravilhoso poder ouvir quem tem experiência, a voz da experiência. 1 Reis, capítulo 22, no versículo 49 a 50. Ora, fez Josafá navio de Tarsis para ir a Ofir, em busca de ouro. Mas não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá, vão os meus servos com os teus servos nos navios. Mas Josafá não quis ir. Josafá era rei de Judá, era temente a Deus, temia ao Senhor. E a Bíblia fala que ele fez navio para ir a Ofir em busca de ouro. Mas o que aconteceu? Quebrou os navios. E quando quebrou os navios de Josafá, Acabe se ofereceu a mandar os seus servos com os servos de Josafá nos navios. Mas Josafá não quis. Sabe por quê, irmão? Se já estava quebrado um navio, já tinha quebrado o navio de Josafá, e agora ele se alinhar com Acabe, com os servos de Acabe, aí que ia afundar mesmo, ia a pique. Porque tem que tomar cuidado quem a gente põe na nossa embarcação. Tomar cuidado quem entra no mesmo barco que nós, porque pode nos fazer afundar. Assim como aqueles marinheiros que permitiram Jonas entrar ali e quase que eles pereceram. Quase que eles perderam a vida. Assim também Josafá já estava com o navio quebrado. Agora, se permitisse, Acabe, os servos deles, vir para o seu navio, aí que ia afundar mesmo. Então, para não afundar, não deixe, não deixe pessoas do tipo de Acabe entrar na sua embarcação. Porque vai acontecer o quê? Vai acontecer o desastre. O desastre. Sabia, irmãos, que muitas vezes a gente se envolve com pessoas, pessoas que estão erradas, fugitivas diante de Deus, pessoas que estão pagando o preço pela sua maldade, e a gente permite na nossa embarcação, e de repente vem toda aquela fúria sobre a nossa vida, e nós quase vamos a pique. Aqui ainda bem que Josafá usou a cabeça e não deixou, senão ele, naufragar. É isso que acontece, naufrágio, quando permitimos pessoas desse porte estar conosco na nossa embarcação. Porque nós temos que saber aonde vamos embarcar, para onde vamos, qual o destino. E se nós permitimos estar e queremos, não, eu quero fazer parceria com esse, com aquele outro. De repente, acabamos afundando. E tem muitas pessoas que têm afundado, naufragado a sua fé. Naufragado a sua fé. Porque anda com incrédulo, porque anda com Tomé, porque anda com duvidoso e acaba sendo duvidoso também, como eles. Não que a gente vai desprezar e discriminar as pessoas, mas o que se refere à embarcação, nós estarmos na mesma embarcação. 1 Reis, capítulo 22. Esse foi onde nós lemos.
49 a 50, né? Agora é Jó, capítulo 9, versículo 25 e 26. Os meus dias são mais velozes do que uma treta. Foge e não vem alegria. Passa como barcos de papiro, como águia que se lança sobre a presa. Então, Jó dizendo que os dias são tão passageiros como aqueles barcos de papiro, aqueles barcos de papel, né? Aqueles barcos de papel que ele não aguenta nada, não é verdade? Não aguenta nada. Qualquer coisa ele se derrete, qualquer coisa ele afunda, qualquer coisa ele acaba, qualquer coisa ele destrói, mas é ilusão. Então, quantas pessoas que vivem somente de ilusão, né? Ezequiel 27, versículo 8 a 9. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros, os teus sábios, ó Tiro, que se achavam em ti. Esses foram os teus pilotos. Os anciões de Gebal e os seus peritos foram em ti os teus calafates. Todos os navios do mar e os marinheiros se achavam em ti para tratarem dos teus negócios. Então aqui fala que os remeiros foram os moradores de Sidom, moradores de Sidom e de Arvade. Remeiro no dicionário português é adjetivo que facilmente obedece ao impulso dos remos e embarcação, que tem rapidez, veloz. Remeiro, que rema, é o remador. Então, remeiro é aquele que tá ali remando, Então, Ezequiel fala, os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros. É aqueles que estão remando. Então, os remeiros, eles não podem parar de remar. Eles constantemente têm que estar remando, para poder conseguir alcançar o destino, né? Os anciões de Gebal e os seus peritos foram em ti os teus calafates. Todos os navios do mar e os marinheiros se acharam em ti para tratarem dos seus negócios. Então, os remadores, os marinheiros, os pilotos, todos, cada um trabalhando na função do seu negócio, né? Aquele que foi chamado para remar, rema. Aquele que foi chamado para ser marinheiro, para fazer alguma função, faça a sua função. Aquele que foi chamado para ser o piloto, para estar na direção, esteja na direção. Porque a Bíblia fala assim, irmão, que cada um receberá do Senhor segundo as suas obras, né? Então, cada um na sua função. Se Deus te chamou para remar, esteja remando. Enquanto Deus te dá vida e Deus te dá graça para você alcançar de Deus os objetivos, irmãos. Porque se nós encruzarmos os braços e dizermos, não, eu não vou remar. Não, eu não vou. Isso é muito forçado demais. Isso é difícil demais. Aí o que vai acontecer? O barco vai, vai a pique, vai afundar. Às vezes você fala, mas ninguém quer nada com nada, é só eu que tenho que remar. Mas se Deus te chamou para remeiro, se Deus te chamou para remar, você tem que remar. E Deus vai te alcançar a graça. Ezequiel 27, versículo 25 a 29. Os navios de Tarse eram as tuas caravanas para a tua mercadoria. Te enriqueceste, ficaste muito famosa no meio dos mares. Os teus remadores te conduzem sobre grandes águas, mas o vento oriental te quebrantará no meio dos mares. As tuas riquezas, as tuas mercadorias, os teus bens, os teus marinheiros, os teus pilotos, os calafates, os que faziam os teus negócios, e todos os teus soldados que estão em ti, com toda a tua congregação que está no meio de ti, cairão no meio dos mares no dia da tua queda, ao estrondo da gritaria dos teus pilotos, tremerão as praias, todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar, descerão de seus navios e pararão
em terra. Então aqui é a lamentação de Tiro, que o seu comércio, a sua riqueza era nas caravanas, nos mares, nos grandes navios. Mas por causa das suas abominações, então vem o juízo de Deus. Aí fala dos seus marinheiros, seus pilotos, dos seus calafates, dos seus remadores, todos descerão de seus navios e pararão em terra. Quer dizer, tudo aquilo que era os seus ofícios, em que eles estavam empenhados. Porque não adianta nada, irmão, nós fazermos se Deus não estiver conosco. Não adianta nada nós lutarmos se Deus não estiver ao nosso lado. Aqui, o rei de Tiro, que esses grandes navios, essas caravanas, essas riquezas, que eram tudo conduzido pelos mares, mas algo assim abominável, e algo que era de luxúria, contra os princípios daquilo que era de Deus. Então, o Senhor trazendo ali juízo sobre Tiro. Então, tudo aquilo que nós vamos fazer, irmãos, tem que ter a direção de Deus. Não adianta nada remar, não adianta nada embarcar, não adianta nada passar para o outro lado, cruzar o mar, se Deus não estiver no negócio. Então, se Deus estiver conosco, nós atravessaremos, nós venceremos, nós lutaremos e alcançaremos. Mas nós precisamos da direção de Deus. Isaías 18, versículo 2 a 3. Que envia embaixadores por mar, em navios de junco, papiro, sobre as águas, dizendo: ide mensageiros velozes, a um povo de estatura alta e pele macia, a um povo terrível, desde o seu princípio, a uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios dividem. Vós, todos habitantes do mundo, e vós, moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Então, Isaías profetizando, embaixadores no mar, em navios de juncos. Barco de junco, embarcação artesanais de origem mochica, pré-incas, usado pelos pescadores como ferramenta de trabalho. Então, era usado pelos pescadores como uma ferramenta, uma barca. E é isso, irmãos. Deus te chama e Deus tem mistério contigo. Aqui Isaías profetiza os embaixadores por mar em navios de juncos sobre as águas, dizendo: ide mensageiros, quer dizer, o ide do Senhor. O Senhor chama, o Senhor proclama a todos quanto querem ir e fazer a vontade de Deus. É o convite, os mensageiros proclamando e anunciando, e ainda diz mais a palavra do Senhor: vós todos habitantes do mundo, e vós moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, o vereis, e quando se tocar a trombeta, o ouvireis. Então, antes que toque a trombeta, o ide tem que ser levado pelos mares, pelos navios, de um lado para o outro, pelos portos, aonde for. Aqui fala pelos navios de juncos, de papiro. Da maneira simples ou da maneira sofisticada, do jeito humilde ou do jeito mais, como se diz, atual. Mas que nós temos que levar, em nome de Jesus, a palavra do Senhor. E fazer o ide do Senhor cruzar as fronteiras. Porque a vontade do Senhor é essa: que os seus se coloquem diante dele e seja usado para essa grande obra. E que o nome do Senhor seja glorificado e que ele possa ser levado até os confins da terra, de um lado para o outro.
de mar a mar. Mateus 14, versículo 31 e 32. Imediatamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Ao passar para o outro lado, chegaram a Genezaré. Então, quando houve aquela tempestade no mar, Jesus apareceu para acalmar a tempestade. Jesus, ele fez com que a tempestade se acalmasse e se aquietasse. A palavra de Deus fala que Pedro, ele andou por cima das águas. Mas quando ele viu, olhou, prestou atenção nos ventos, ele começou a afundar. Jesus levantou ele e foram juntos para o barco. Então, Jesus te levanta, Jesus te põe de pé e te leva para o barco. Porque é no barco que o Senhor quer que você esteja, não fora dele. É na embarcação é que o Senhor vai te usar como um pescador de almas, como alguém que vai fazer a vontade de Deus, como um embaixador da palavra de Deus, como um servo, como um valente, como um marinheiro, como um remador, como um piloto, como alguém interessado em fazer algo para Jesus. Será que você tem interesse em fazer algo por Jesus? Atos 27, versículo 11 e 27 e 30. O oficial, porém, cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Chegada a 14ª noite, sendo nós ainda jogados de um lado a outro lado do mar Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos da terra. Lançando a sonda, mediram 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, mediram 15 braças. Ora, temendo bater em rochedo, lançaram da popa 4 âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já jogado o barco salva-vidas ao mar, sob o pretexto de irem lançar âncoras pela proa, disse Paulo ao oficial e ao soldado: se estes não ficarem no navio, não podereis salvar-vos. Dando, porém, num banco de areia, encalharam ali um navio. Fixa a proa, o navio abria-se com a força das ondas. O oficial, porém, querendo salvar Paulo, impediu-lhe dessa tentativa. Mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar e alcançar a terra. Os demais deviam salvar-se, uns em taba, outros em destroço do navio. Assim todos chegaram à terra salvo. Então a Bíblia fala que Paulo, ele estava nesse navio e ele comunicou com o piloto que haveria dificuldades na navegação, que haveria dificuldade ali, problema, tempestade. Mas o piloto do navio não quis dar importância. O oficial cria no piloto e cria no dono do navio. Não cria no que Paulo dizia. Paulo dizia para o oficial, mas ele não se importava, porque acreditava somente no piloto e no dono do navio. Mas quando eles continuaram com aquela navegação, as coisas foram se dificultando e a tempestade foi chegando e foi aumentando e foi dias e dias e dias de chuva e de muita chuva e de muita tempestade e as coisas foram ficando cada vez pior. Aí quando eles viram que era realmente como Paulo tinha dizendo, aí eles resolveram crer. E alguns marinheiros até queriam se escapar.
queriam usar ali o salva-vida para fugir. Mas Paulo avisando eles e dizia, olha, se vocês fugirem do navio, não poderão se salvar. Só vai salvar os que permanecerem. E quando eles encontraram um banco de terra, de areia, eles encalharam ali, né? Jogaram as âncoras, mas as ondas eram tão fortes, tão terríveis, que começaram, ali a palavra de Deus fala, dando, porém, num banco de areia, encalharam ali o navio. Fixa a proa, o navio abria-se com a força das ondas. Então, começou a rebentar o navio, porque a força das ondas era muito grande. Era muito grande. Então, Paulo, ele ali e orientando e falando, mas eles não dando nem confiança no que Paulo estava falando. Depois, quando eles viram que Paulo estava falando a verdade, eles resolveram ficar dentro do navio. Até que houve a oportunidade, né? E aqui fala assim, o oficial, querendo salvar Paulo, impediu-lhe desta tentativa. Mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a se lançar ao mar. Então, aí já não tinha mais como ficar no navio, porque o navio ia se arrebentar todo pela força das águas. Então, agora era a hora de pular no mar. E quem soubesse nadar, poderia tentar nadar. E quem não soubesse, tinha que usar os escombros do navio para se apoiarem. Mas, segundo aquilo que Deus mostrou para Paulo, todos que permaneceram, né, e esperaram até a última hora, conseguiram se salvar. Né? Uns a nado, outros em tábuas dos escombros do navio. Né? Mas conseguiram chegar à terra seca e conseguiram se salvar. Então, o importante é isso, irmãos, é conseguir se salvar. Né? Porque as tempestades, as lutas, as dificuldades são terríveis e são grandes e vem mesmo para arrebentar o navio, vem para levar tudo a pique, mas o importante é se salvar. Né? É se salvar, é lutar por essa salvação, é lutar por poder alcançar essa salvação. Âncora no dicionário português é substantivo feminino. Na marinha é peça de ferro forjada destinada a reter o navio, segurando pela amarra, num fundeadouro ferro. Na aeronáutica é aparelho com vários ganchos articulados que o aeronauta lança do barquinho para se agarrar ao solo e deter aerostato. Então, a âncora é aquilo que segura. E o que segura? A nossa fé. A nossa fé é a âncora da alma. Então, você tem que estar segurado com essa âncora. A fé. A fé é o firme fundamento. Então, vem as lutas, vem as dificuldades. Que nem aqui, o barco já estava para arrebentar, porque ele encalhou, no que ele encalhou, as ondas batiam e estavam arrebentando o navio. Então, nós precisamos da âncora, estar ancorados, irmão, seguro, firmes na fé. Hebreus capítulo 6, versículo 19 a 20. Temos essa esperança firme e segura, como âncora da alma. Ela entra no santuário depois do véu, onde Jesus que nos procedeu entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, Paulo fala que nós temos essa esperança é firme e segura como a âncora da nossa alma, né? A nossa fé. Apocalipse capítulo 18, versículo 17. Todo piloto e todo aquele que navega, os marinheiros e todos quantos negociam no mar, se puseram de longe. A queda da Babilônia. Que o Espírito de Deus possa falar mais ao seu coração e não sai dessa embarcação. Continua remando, continua lutando, se esforçando, né?
porque é chegado o dia e a hora de nós avistarmos o Senhor, de nós termos um encontro maravilhoso com Ele. Tá? Então vamos continuar batalhando e nos esforçando por essa fé. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Eu te convido para orar comigo. Amém? Vamos fazer um instante de oração e que Deus possa nos abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, eu te dou graça por essa palavra, Pai, que teu Espírito possa mover sobre as vidas, que o Senhor possa alcançar a cada um, de Calamassuri canta, com seu poder, amai, xandai, decomanai. Que o Senhor possa realizar maravilhas, Senhor, e fazer como te apraz. Senhor, abençoa, Pai, e dá a vitória. Visita o lar, visita a família, visita os filhos. Entra nesta casa, Senhor. Ó Deus, o Senhor conhece a necessidade. Visita essa pessoa enferma. Visita, Senhor, essa pessoa necessitada, Senhor. Senhor, vai repreendendo todo laço de enfermidade, todo espírito de enfermidade. Senhor, vai desfazendo toda opressão, toda seta maligna, namaço, e candará, baixarabadaço, e cantará. Senhor, confirma a tua bênção, Pai. Não permita Satanás prevalecer, meu Deus. Que essa palavra, Senhor, possa fazer, Senhor Jesus, aquilo que lhe apraz, Senhor. Que o Senhor possa alcançar os corações, tanto daqueles que estão ouvindo, como daqueles que vão ouvir depois. Que o Senhor abençoa e dê a vitória por completo, em nome de Jesus Cristo. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você pensou seriamente na sua vida e você tomou uma decisão de prosseguir, mesmo que não tenha ajuda e mesmo que não tenha apoio de ninguém. Você viu que você precisa lutar por você. E o Senhor manda te dizer, alabassurianda, alabassuricandarai. Confia que o Senhor está contigo e o Senhor te alcançará graça. O Senhor não vai te desamparar. Alabassuricandarai. Se tu creres e se tu permaneceres buscando ao Senhor, o Senhor te alcançará graça e força para chegar no seu objetivo. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está com a mente muito perturbada. Sua mente está assim, em vários pensamentos. E você nem sabe, porque sua mente está muito turbada. Mas o Senhor, Ele quer entrar com providência. E o Senhor diz assim, invoca-me, busca minha face. Creia, alamandaragya, nubri alabaxaramanai. Tira dúvida do seu coração e coloca o seu coração, a sua mente, alamassuri alamanai, porque vou eu fazer. E o Senhor diz assim, por que te preocupa tanto com os teus, alamanai? Porque dos teus eu cuido. Vou eu fazer reboliço e vou mostrar que sou o teu Deus. Alabassurianda, receba alabaxarabacai. O Senhor me revela uma pessoa que você está tão decepcionado com as pessoas que você não sabe mais em quem você acredita, você perdeu a fé nas pessoas, você se encontra assim, sem ânimo até mesmo para expressar o que você sente, porque você tem medo de se machucar, porque você já se machucou tantas vezes, você já se decepcionou tantas vezes. O Senhor fala assim que Ele quer fazer uma limpeza no teu coração. O Senhor quer trabalhar nessa área na sua vida. E o Senhor quer forjar o seu caráter e fazer algo novo. O Senhor diz assim que foram muitas provas, mas o Senhor jamais te desamparou. E tem algo chegando nas tuas mãos. E é uma bênção muito grande da parte do Senhor. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você falou, meu Deus, só um milagre, porque eu já não tenho mais saída. Mas o Senhor, Ele te dá a saída, amém? Receba. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sentido tanta dor no seu corpo, que tem dia que você não sabe nem expressar o que é que está doendo, porque toda parte do seu corpo dói, você sente dores e dores e dores. E tem hora assim que você tá desapercebido, de repente você já começa a sentir dor que você não sabe nem da onde, nem da onde. Você sente que você nem sabe dizer o que é que você sente. O Senhor está trabalhando
e o Senhor está tocando, e o Senhor diz assim que está repreendendo algo na sua mente, algo que Satanás tem colocado no seu interior e que tem enfermado o seu corpo através da sua mente. Mas o Senhor está te dando uma grande libertação, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Por esses dias você sentia assim como que adormeceu uma parte do seu rosto. Então receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você fez uma cartinha para Deus e você começou um propósito com essa cartinha. E o Senhor diz assim que contemplou a sua fé e que Ele vai responder. E que aquilo que tu tem pedido em favor do seu filho, Ele vai te dar. Ele vai entregar nas tuas mãos. Receba, labassuri candaramanai. Senhor, me revela uma pessoa que você começou um propósito de madrugada, mas está tão difícil você fazer esse propósito, mas o Senhor diz assim para você continuar, não parar por aí, terminar esse propósito e começar de novo e ir adiante, porque o Senhor quer fazer coisas grandes, muito grandes mesmo. Tu nem imagina o que o Senhor quer fazer. O Senhor diz assim que tem bênção que está guardada, arquivada, e já era para estar nas tuas mãos, mas que através das orações pela madrugada, o Senhor vai enviar até você. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você sente desejo de louvar, de adorar a Deus. Você sente o seu coração agradecido ao Senhor. E o Senhor manda dizer que Ele tem se agradado do seu louvor, tem se agradado do seu agradecimento. E é para você continuar glorificando, porque o seu louvor derruba paredes, derruba muralhas, e o Senhor está fazendo muito e vai fazer muito através do seu louvor. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, quando você começa a cantar, você sente algo lá dentro do seu coração. Parece que a sua alma chega, voa. Você sente, parece que você está flutuando no ar. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você louvava muito a Deus, mas por causa das críticas, por causa da zombaria, você parou de louvar a Deus. E o Senhor fala para você: busca-me e louva-me, porque eu me agrado do teu louvor. E vou eu fazer através do seu louvor. Receba de Deus em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está contando que Deus use uma pessoa para te abençoar. Mas o Senhor diz assim, que Ele vai te abençoar, mas não na forma que você está pensando, da maneira que Ele quer fazer. No fim, você vai ver que o que Deus está fazendo é muito melhor. Receba em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você pediu para Deus um sinal, que o Senhor te desse um sinal. E o Senhor diz assim que não precisa te dar sinal. Ele já está trabalhando. E você vai ver que vai bater na sua porta e você vai receber na sua casa. Receba, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você até falou: Senhor, eu preciso de uma certeza, porque eu estou muito duvidosa. Receba de Deus, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sofrido muito na área sentimental e o seu coração tem estado muito entristecido. O Senhor diz assim que vai te fazer cantar e vai te fazer sorrir, porque tem promessa chegando e providência da parte dele entrando dentro da tua vida. Receba, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Durante eu ministrava essa palavra, você sentia um calor gostoso do Espírito de Deus tocando a sua vida. Amém? Receba em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão, juntamente comigo, e fala assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador na minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Então ore comigo, levante a sua mão e fala assim: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve novamente meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Que Deus abençoe a todos. Te agradeço, você que esteve comigo ouvindo essa live, amém? Você que não conhece meu canal no YouTube, visita o meu canal no YouTube, né? Momentos com Deus, Pastora Nete. Que Deus abençoe a tua vida. Você que é inscrito, eu tenho orado por você, amém? Você que ainda não é, se inscreva,
para que o nome do Senhor seja glorificado e esses vídeos possam ir a mais adiante. Amém? Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.